Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no relatório de dezembro de 2025 de um fundo imobiliário bem conhecido, o Rio Bravo Renda Varejo, ou, para quem já acompanha, o RBVA11. O objetivo aqui é desvendar o que está por trás da performance e da estratégia de um dos principais fundos de varejo do nosso mercado. E a pergunta de US$ 1 milhão é: como é que um fundo imobiliário consegue entregar resultados consistentes e, ainda por cima, acima da média do mercado, ano após ano? O que será que diferencia uma gestão, digamos, comum, de uma gestão que realmente entrega alta performance? Qual é o segredo? Bem, a resposta, segundo o próprio relatório do RPVA11, é bem direta. Não tem a ver com sorte, nem é só uma questão de ficar coletando aluguel. Existe um plano de jogo, uma estratégia muito bem definida, que eles chamam de gestão ativa. Certo. Então, vamos entrar de cabeça nisso. O que exatamente significa estratégia ativa quando a gente está falando desse fundo? Bora desconstruir essa ideia para entender de verdade. Então, a tese de investimento do fundo é muito mais do que o básico. O ponto central aqui, o pulo do gato, é essa busca sem parar por gerar valor. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer, vender imóveis no momento certo, pegar essa grana e reinvestir em outras propriedades com mais potencial e, claro, ficar de olho o tempo todo nas tendências do varejo para ajustar o portfólio. É basicamente um ciclo que não para, sempre otimizando. Tá, muito bonito na teoria, né? Mas como é que isso funciona na prática? 2025 foi um ano super importante para isso, e o relatório destaca umas jogadas de mestre que mostram direitinho essa gestão ativa funcionando a todo vapor. Uma das principais jogadas do ano foi uma negociação com a Caixa Econômica Federal. A história é a seguinte: em vez de simplesmente continuar com os imóveis, a gestão foi lá e negociou a devolução de 3 agências. E essa foi uma decisão, olha, que se mostrou extremamente lucrativa. E agora, segura essa, os números. Só essa operação gerou um lucro de quase R$ 18 milhões. Isso dá mais de 11 centavos por cota. Pensa bem, é um resultado espetacular que impacta diretamente o retorno do cotista. E tudo isso vindo de uma única negociação estratégica. Impressionante, né? E olha que interessante, esse acordo com a Caixa não foi um caso isolado, não. Foi parte de uma estratégia que rolou o ano todo. Essa linha do tempo de 2025 mostra bem essa consistência. Teve venda em maio, em agosto, em outubro e aí a devolução em dezembro. Isso é o que se chama de disciplina da gestão, reciclando o portfólio sem parar. Ok, estratégia é fundamental, mas no fim do dia o que realmente importa são os resultados, certo? Então, vamos dar uma olhada nos números que mostram o sucesso dessas jogadas todas. E para quem investe pensando nos dividendos, olha só que número importante. O fundo fechou o ano com um dividend yield anualizado de 10,4%. É um retorno bem expressivo que mostra a força do portfólio em gerar caixa. Mas não foi só na renda, não. Se a gente olhar para a valorização da cota, o desempenho também foi de tirar o chapéu. Esse gráfico aqui mostra tudo. Ele compara a rentabilidade do RBVA11 com o IFIX, que é o termômetro do mercado de fundos imobiliários. E o resultado? Enquanto o mercado subiu 21,15%, o RBVA11 subiu quase 30%. Uma diferença bem grande, né? E aí é que a gente conecta os pontos. Essa performance tão acima da média não foi sorte, não caiu do céu. O relatório deixa bem claro que isso é um reflexo direto dos ganhos de capital com as vendas estratégicas de imóveis. Lembra daquela operação com a Caixa? Então, é a gestão ativa se transformando em resultado financeiro na veia. Beleza, a gente já entendeu a estratégia e viu os resultados. Mas o que exatamente tem dentro desse fundo? Agora é hora de dar uma olhada mais de perto no portfólio do RBVA11. Diversificação. Essa é uma das palavras mágicas para reduzir risco. E esse gráfico mostra bem isso. O fundo não fica dependendo de um único setor. A gente vê uma mistura bem equilibrada entre bancos, educação, setor de alimentos, vestuário e por aí vai. E o mais interessante é ver esse esforço para não concentrar demais. O maior setor não chega nem a 25% do total. E não é só sobre diversificar, mas também sobre a qualidade dos imóveis. E aqui, o portfólio brilha. Não estamos falando de qualquer imóvel. O fundo tem ativos que são considerados Triple A, ou seja, o filé mignon, em algumas das ruas mais caras e desejadas do Brasil. Pense em lugares como a Rua Oscar Freire ou a Avenida Paulista, em São Paulo. São pontos que dão uma visibilidade absurda para as marcas.
E para a gente ter uma ideia do tamanho disso tudo, estamos falando de 73 imóveis alugados para 19 inquilinos diferentes. E na lista de inquilinos só tem peixe grande, marcas que todo mundo conhece, tipo Renner, Pão de Açúcar, Santander, Açaí. Isso, claro, traz uma baita solidez para a receita de aluguéis do fundo. Mas uma gestão ativa de verdade nunca dorme no ponto. Depois de um 2025 tão bom, a pergunta é: e agora? O que a gestão está planejando para o futuro? Vamos ver qual é a próxima jogada no tabuleiro. O próximo grande movimento já está na mesa, é a sexta emissão de cotas. E o plano para usar esse dinheiro é super claro, com 3 objetivos principais. Primeiro, comprar mais 3 ativos de alta qualidade. Segundo, entrar num segmento novo, o de food halls, que são aqueles polos gastronômicos. E terceiro, que é o mais importante, aumentar a receita recorrente do fundo, aquela que pinga todo mês. E o resultado esperado dessa emissão é bem claro. A ideia é pular de 19 para 22 inquilinos e aumentar a diversificação de setores. Ou seja, a estratégia de pulverizar o risco e deixar o portfólio cada vez mais robusto continua firme e forte. E o relatório fecha com uma mensagem de confiança da gestão que diz o seguinte: para 2026, temos convicção de que o portfólio está preparado para seguir ampliando qualidade, diversificação e resiliência com foco no longo prazo. Em outras palavras, é um recado bem claro de que o manual da gestão ativa vai continuar sendo seguido à risca. Depois de toda essa análise, fica uma reflexão. O RBVA 11 mostrou um plano de jogo de sucesso, baseado em gestão ativa, reciclagem de portfólio e diversificação. A grande questão que fica no ar é: com essa estratégia tão bem definida para 2026, para onde será que vai o fundo? E mais ainda, todo o mercado imobiliário de varejo daqui para frente. Fica aí a pergunta.